Você também se auto-boicota quando se trata da sua saúde, desinflamação, mente e corpo? Ou seja, tô cansada, não descanso. Tô ansiosa, não faço nada para mudar essa situação. Tô triste, mergulho na tristeza. Tô com dor no joelho, sigo com a dor, passo uma pomadinha ali só para remediar o local e sigo. Vivo com dor de cabeça, continuo com a dor de cabeça. Ou seja, a gente tem um monte de tipos de inflamação, desde o nosso corpo físico, passando pela mente, passando pela vida. Então, aqui não é um conceito de inflamação no sentido de doença necessariamente, mas de uma inflamação dessas que a gente vai atropelando e que as coisas vão ganhando, sabe, a ideia da inflamação crônica? Essa é a ideia que eu quero utilizar quando eu falo de inflamação da vida aqui. Ou seja, o que gera uma inflamação crônica? A gente tem uma inflamação no corpo, ela continua, a gente não olha para ela e dali a pouco ela fica tão grande que ela vira uma doença, né? A grosso modo é isso. A inflamação da vida é igual, a inflamação das emoções é igual. A gente tem um negocinho ali pequenininho que a gente vai atropelando, daí a pouco vira um negócio enorme que a gente não sabe nem por onde começar a reorganizar, e aí a gente precisa necessariamente reorganizar porque a gente fica sufocado. Então, quando a gente pensa nisso, já dá um frio na barriga e é muito fácil se sabotar. Por quê? Porque a gente tem medo. Essa é a real. Então, hoje eu vou te falar três formas, 3 crenças, 3 passos, sei lá, três coisas para a gente parar com esse auto-boicote, para você cuidar de você de verdade e não deixar nem sua mente, nem suas emoções e nem seu corpo seguir inflamado. Mas antes você já sabe, tá no YouTube? Se inscreve, ativa as notificações. Tá no Spotify? Segue a Ayurveda Brasil Podcast, ative as notificações, bora pra vinheta e vamos conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Antes da gente falar sobre essas 3 coisinhas que são tão presentes na nossa vida e que muitas vezes a gente atropela ou finge que não percebe, eu já quero deixar uma coisa aqui bem esclarecida, bem evidente. É a seguinte: o que eu vou falar aqui não é, em hipótese nenhuma, para você ficar se sentindo culpada, para você ficar se sentindo mais triste, para você ficar se sentindo cobrada. Não é para nada disso. Eu sei que eu sou uma pessoa que às vezes eu vou falando e eu tenho essa coisa da professora, né? Eu dei aula quase 20 anos da minha vida, então eu tenho esse tom de voz que às vezes vem no imperativo. Eu sei disso. Portanto, se isso acontecer, você vai relevar, é óbvio, e vai entender assim, cara, não é uma agressão para comigo, mas será que isso tem na minha vida, não tem na minha vida? Ou seja, para você avaliar o que está presente ou o que não está presente. Então, eu vou fazer uma fala geral. Talvez você não esteja incluída nessa fala e tudo bem. Agora, se você estiver, o que eu te peço do fundinho do meu coração é que você realmente leve atenção para essa questão. Por quê? Porque auto-boicote é sacanagem com você mesma. Por isso. Porque, muitas vezes a gente demora em assumir que a gente tá se sabotando, mas quando a gente assume, não precisa assumir publicamente, para você mesma, sabe? Cara, tô me sabotando nisso aqui, é o primeiro passo pra gente mudar. Semana passada não, no episódio passado a gente falou sobre essa questão de tomada de consciência. Então, quando a gente fala, cara, eu faço isso, aí a gente começa a pensar, como é que eu deixo de fazer? Então, bora para esses 3 elementos que são super importantes para a gente diminuir o auto-boicote e até parar com o auto-boicote na nossa vida. Bora lá? Me sinto completamente despreparada para observar o meu próprio corpo e cuidar da minha saúde, mesmo de forma natural. Ou então, eu nunca vou dar conta de aprender tudo isso sobre saúde natural, sobre a Ayurveda, sobre o yoga.
Então, ou seja, e tudo que tem a ver com esse tipo de fala, sabe? De não estar preparada, de nunca vou dar conta, é muita coisa para eu aprender, é um mundo, sabe? Esse tipo de coisa. Aí tem um problema. Qual que é o problema que talvez você não esteja enxergando? Você tem insegurança, pode ser um problema, e o outro problema pode ser aprendizagem. Ou seja, às vezes a gente está tão insegura, tão insegura, tão insegura, que quando a gente olha uma quantidade grande de informações, mesmo com a pessoa falando assim para você, olha, fica de boa, fica tranquila, porque isso daqui parece um monte, mas a gente vai indo passo a passo. Como a gente vai entendendo passo a passo, vai ser super de boa para você. Mas você está tão insegura que você não consegue nem escutar o que a pessoa está dizendo. Você só vê um mundo enorme, novo, que você não dá conta, que vai te sufocar, mais uma coisa que vai te sufocar e que não era para te sufocar, era para contribuir, era para te dar mais leveza, beleza? Ou aprendizagem mesmo, sabe? A gente tem que assumir pra gente quando a gente ainda não sabe uma coisa, porque a real é que ler um monte de artigo só no Google e achar que já sabe, não sabe, entendeu? Então, assim, ó, eu vou falar uma coisa que acontece muitíssimo quando eu atendo por meio de atendimento VIP nos programas de desinflamação ou outros programas que eu tenho. A pessoa chega como se ela já soubesse tudo dos doxas. E aí ela fala um negócio e eu digo, não, não é isso. Ela fala outro, eu digo, também não é isso. Aí ela fala, eu tomei de café da manhã isso, com isso e com isso. Eu falo, mas esses são alimentos incompatíveis. Ah, mas eu nunca li isso. Claro, você leu no lugar errado. Ou leu de forma incompleta. Percebe? Então, quando a gente assume, cara, eu tô insegura. Ou então, quando a gente assume, putz, eu não sei isso. Você sabe exatamente em qual ponto trabalhar. E é por isso, tchananana, vou fazer o meu merchan, hein? Que na imersão Mente Poderosa eu te explico como é um corpo saudável para o Ayurveda. Como você sabe quais são as características de cada dosha, quais são as características de cada dosha em desequilíbrio, o que leva o corpo em desequilíbrio. Por quê? Porque quando a gente fala do corpo, a gente está falando da mente também. Eu vou te ensinar também quais são os doshas da mente, como eles entram em desequilíbrio também, tudo isso. Por quê? Porque pro Ayurveda, para você ter uma mente poderosa, você tem que ter um corpo poderoso. Claro, desinflamado, por um motivo óbvio. Uma pessoa que está doente, que sente dor o tempo inteiro, ou que sente desconforto no corpo o tempo inteiro, ela consegue ter uma mente tranquila? Não consegue. Então tá tudo conectado, saca? Então na imersão, você vai deixar de ter essa insegurança, porque eu vou te ensinar uma técnica aí do yoga de visualização, para você ir limpando essas emoções tóxicas. Pouco a pouco você vai fazendo e vai deixando essa insegurança de lado. E a segunda coisa é que você vai realmente aprender como é que você pode olhar para o seu corpo, pode olhar para os alimentos e pode pensar, começar a pensar numa alimentação mais personalizada, em uma rotina que tenha mais a ver com você e assim por diante. Então, já para o vídeo um pouquinho, vai aqui embaixo, leia as informações sobre a imersão Mente Poderosa e já se inscreve, que está um valor super baratinho, porque na Mente Poderosa eu quero a sua presença como maior valor. Continuando, ponto 2, que pode ser o motivo do seu auto-boicote. Esperar o momento certo. Não poderia deixar de fora este ponto, por isso ele é o ponto 2 do nosso auto-boicote. Sabe aquela famosa frase? Eu tenho muito trabalho neste momento, mas quando eu terminar esse trabalho, esse projeto, aí eu entro no programa de desinflamação, aí eu começo a cuidar mais de mim. Ou então, eu não me sinto preparada neste momento, porque, sei lá, meu filho, minha mãe, meu pai... Eu não tô falando que as pessoas não tenham problemas realmente, mas no geral, quando não é o momento certo, não é que não é o momento certo, é uma desculpa que você tá dando, ou para mim, no caso que sou a terapeuta, a profissional do Ayurveda e do Yoga, ou para outro profissional, ou para você mesma.
Então, e no geral, é pra gente mesma. Eu já fiz muito isso. Eu não tenho tempo agora, eu faço muita coisa, eu não consigo nem parar. Até que eu comecei a ter labirintite e mais outras coisas, e aí parei forçada. Então, é melhor parar antes. Não faça que nem eu. Não é um bom exemplo, saca? E é por isso que eu digo isso agora. Eu falo, olha, não é legal a gente desenvolver uma doença para poder parar. Então, não é o momento certo, este é o momento certo. Quando a gente fala, no geral, não é o momento ainda, porque eu estou passando por tal coisa, ou seja, você está se inflamando, passando por um monte de perrengue, passando por situações de estresse, passando por situações de estresse que podem se tornar estresse crônico, passando por situações que você fica muito esgotada mentalmente, que você fica muito ansiosa, que você fica muito tudo isso que a gente não gosta de ficar, é o momento para você entrar num programa realmente, ou para você fazer ações, estipular uma rotina saudável, estipular uma alimentação saudável, ter o seu momento de pausa todos os dias. Sim, que seja 5 minutos, não tem problema, mas quando você tem isso, você ganha. Você ganha na produtividade se a relação aí for com o seu trabalho, você ganha na maior tranquilidade se for uma questão de ansiedade, você ganha mais clareza na hora de tomar decisões se você estiver diante de uma situação complexa e difícil. Então, por quê? Porque você sai desse mundo problemático, você sai desse mundo carregado de peso e de estresse, de tudo, e tem pelo menos 5 minutos de paz e de descanso no seu dia. Tem um momento para parar e fazer o seu alimento. Qual alimento? Aquele que vai te beneficiar. Isso é muito legal, gente. Isso é muito lindo. Então, toda vez que você falar assim, ainda não é meu momento, pensa um pouquinho. Pensa se não é por medo. Pensa se não é também por insegurança, que nem no ponto anterior. Mas, de repente, aquele medinho, sabe? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer isso? E vou realmente ir até o fim? Cara, vai, porque você pode fazer com metodologia. Quando você utiliza o Ayurveda e o Yoga não de forma complexa, mas com método, você faz. Beleza? Então, presta atenção quando aparecer, não é o meu momento ainda. O terceiro ponto, eu acho que ele é o ganhador em termos de mais falado. É o famoso não tenho. O famoso não tenho pode ser eu não tenho tempo. Ou eu não tenho dinheiro para isso. Então, olha só, eu ouço muito, mas não de quem tá nos programas. Eu ouço muito gente que chega para conversar comigo aleatoriamente. Às vezes a gente começa a conversar, tal, não sei o quê, a pessoa vira para mim e fala assim: "Nossa, não sei como você consegue fazer isso. Eu não tenho tempo para isso." Não tem tempo para você? Tá mal. Tá mal se você não tem tempo para você. E eu sempre proponho um desafio para a pessoa. Eu falo assim: será que você não tem tempo para você? Vamos fazer uma coisa? Pega o seu celular aí. Você tem Instagram? Ai, tenho. Você gosta? Gosto. Você usa? Uso. Pega o seu celular, vê lá no Instagram, lá em cima, no botãozinho direito, tal, não sei o que, lá no canto direito da tela, tem um botãozinho, você clica e clica em atividades. Lá vai ter o tempo que você fica aí no Instagram. Dá uma olhadinha nesse tempo, vê quanto tempo você fica aí. Tem uma média lá de tempo. O mesmo você pode fazer pensando no Netflix, pensando no YouTube, pensando em qualquer rede social. Aliás, o mesmo você pode fazer quando você está com muita ansiedade, fica que nem uma barata tonta dentro da sua casa. Ou seja, talvez não falte tempo, talvez falte uma organização para esse tempo. E aí você consegue liberar tempo para você, que realmente tem que ser prioridade na sua vida. Porque se você não é prioridade para você, você vai ser prioridade onde? Para quem? Cara, você é importante. Você é importante. Você precisa ser prioridade para você. Treina isso. Reorganize o seu tempo. E dentro do não tenho aqui também tem não tenho dinheiro para isso. Aí é mais pesado, mas eu vou contar para você, tá? Teve uma vez, isso eu ouvi uma vez só. Não vou mentir que eu ouvi sempre, não. Ouvi uma vez só, não tenho grana para isso. Bom, eu falo assim, não tem grana, e foi uma pessoa que estava aqui, queria fazer
um dos meus programas aí, e eu me lembro que o programa estava 200 e poucos reais por mês durante 12 meses. E a pessoa virou para mim e falou: ah, não tenho grana para isso, é muito caro. Aí eu falei: ai, gente, eu sabia que a pessoa tinha dinheiro, óbvio, porque eu conhecia. Então eu disse assim: ó, vou te propor uma coisa, não para fazer na minha frente, mas para fazer com você mesma, óbvio. Dá uma olhadinha no seu na fatura do seu cartão de crédito ou até mesmo no seu extrato bancário. Vê onde você gasta 300 conto por mês. Eu tenho certeza que você gasta em nada. E a gente faz isso. Eu não falei isso eu falei, óbvio, eu falei para dar uma provocadinha, né? Porque eu conhecia e tal, não sei o que, a gente começou a dar risada, porque a gente é amiga, né? Continua sendo. Mas assim, o que é interessante é que a gente se engana. Então a gente compra um monte de coisa. Se a gente não treina o nosso consumo, se a gente não traz para a consciência o que a gente está consumindo, a gente compra um monte de bobagem. Não é verdade? Cara, eu passei por um puta fluxo de desinflamação quando eu comecei a levar atenção para o meu consumo para não ser tão consumista. E se hoje eu consigo não ser consumista, tipo, consigo olhar um negócio e falar, cara, eu não preciso disso, não vou comprar, é porque eu fiz esse fluxo de transformação. E é importante a gente fazer isso, e a gente ser sincera com a gente. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, não tenho grana para isso, aí a gente gasta 300, 400, 500, 600 conto num negócio nada a ver, e a gente não gasta um mês, a gente gasta sempre. E quando é a nossa saúde, que a gente sabe que o negócio vai fazer super bem pra gente, que vai ser muito bom, a gente acha que é caro. Então tem valores que são invertidos. Por que eu gastaria, penso eu hoje? Por que eu gastaria, sei lá quanto, numa calça, uma blusa, e não gastaria com a minha saúde? Hoje, depois de passar por todo esse processo, depois de experimentar, porque quando a gente experimenta e que a gente vê que é bom, a gente fala, ai, que tonta que eu era, hoje eu tenho absoluta, dá até vergonha de falar, mas eu não acredito que eu um dia fiz isso. Sim, fiz. Né? Na verdade, eu não tenho vergonha, não. Fiz sim, um dia eu fiz isso. Mas o mais importante é que eu já não tô nesse lugar. O mais importante é que eu já percebi que esse lugar não é um lugar saudável. E olha que eu não tô julgando, não tô falando que você compra o que você quiser, quando você quiser. Agora a questão é assim, quando você passa a comprar com consciência e a utilizar a sua grana com consciência, é verdade que você desinflama. E depois vai agregando outras coisas, né? No meu caso, eu fui agregando algumas causas. Então, assim, eu vou olhar a empresa antes de comprar uma coisa dela. Se eu sei que ela está envolvida em alguma coisa que está ligada com questões de meio ambiente, que está ligada com maltrato animal, que está ligada a desmatamentos e etc., se eu sei disso, se eu tenho consciência disso, eu não compro. E aí a pessoa fala assim para mim, só você faz isso. É mentira que sou só eu que faço isso. Mas assim, se fosse, não me importaria. Faço. Então, por quê? Porque a gente começa a se sentir responsável por essa mudança de hábitos de forma geral. Então, é muito legal isso. E isso é vida, gente. A gente vai se sentindo viva, a gente vai se sentindo parte desse mundo menos tóxico, dessa vida desinflamada, dessa vida menos tóxica. Então, e quando o assunto é dinheiro, eu sei que tem uma coisa muito de ego aí envolvida, né? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. É verdade, faça, tá tudo bem. Mas faça com consciência. E consciência em que sentido eu tô falando? Não tô falando no sentido moral, tô falando no sentido de essa é a minha escolha. Eu sei que isso aqui não serve para nada e mesmo assim eu quero. Beleza. Vou te admirar. Agora o ruim é aquela coisa de que você compra, fica lá jogado e você nem tomou consciência. Porque lembra que a tomada de consciência é fundamental para a gente transformar a nossa vida. Beleza? Então, eu deixo aqui mais uma vez o convite para você participar da imersão Mente Poderosa. Vai ser muito legal, tá muito especial. Tá aqui em algum lugar aí o link aqui embaixo, por exemplo, no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. No Spotify também tem um espaço aí para descrição, vou deixar o link aí. Se não, vai me acompanhando lá
no Instagram, @vangravino, que tem muita informação lá sobre isso. Combinado? Então, eu espero ter contribuído com a diminuição do seu auto-boicote hoje. E este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai lá terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Yoga e do Ayurveda. Namastê!